Uma das grandes questões que faltou dentro desse contexto da vacina russa é a divulgação desses resultados. Então, o que a gente sabe são notas de imprensa, no máximo entrevistas que algum pesquisador ou autoridade russa concedeu à mídia, comentando então que a vacina, por exemplo, tem a base de adenovírus, que eles utilizam material da proteína S para induzir então essa resposta, mas a gente não sabe como é que foi esses esquemas de uma forma mais minuciosa e tampouco a gente tem uma publicação científica revisada por pares ou até mesmo no formato de pré-impressão, que é o pré-print, para a gente poder avaliar os dados, avaliar os parâmetros que eles analisaram para chegar nessas conclusões. Então, a gente, enquanto comunidade científica, estamos completamente às cegas sobre como essa vacina realmente funciona. Além disso, ela também não consta naquele draft de vacinas em andamento da OMS. Então, realmente, sem a gente ter essa documentação da fase 3, fica muito difícil da gente credibilizar que essa vacina realmente possa ter um potencial de proteção de uma população. E essa falta de transparência é muito grave nesse contexto. A gente tem vários órgãos fiscalizatórios e regulatórios dentro também dos países. Um exemplo disso é a Anvisa, que ela vai também ter um papel bastante central em determinar o que entra no país, o que vai ser utilizado e o que pode vir a tornar-se parte da campanha de vacinação também, né? Então, a Anvisa ela tem vários protocolos e regulamentações para isso e com certeza, sem ter esses dados transparentes de fase 3 e heterogênea também, né? Uma população que tenha diferentes bases genéticas consigo para que a gente possa ver como essa vacina se comporta em diferentes bases. Então, sem isso, fica muito difícil colocar dentro do país e de campanhas de vacinação algo que a gente não sabe os efeitos adversos, como é que é essa resposta, e isso descredibiliza muito também essa questão das vacinas, que é um ponto muito crucial de não ser descredibilizado ainda mais nesse momento, né, onde a gente tem a expansão desses movimentos anti-vacinação. Tem estudos, o último que eu li foi na Applied Clinical Trials, que eles trazem que da fase 1 e 2, 70% chegam a falhar, enquanto que na fase 3, 50% falha. A principal causa dessa falha seria a não comprovação da eficácia nesse momento em que se expande essa análise para uma grande população e diversa, e também seguido da segurança, né, que também não é confirmada. Então, a gente já tem um afunilamento, né, um ponto de corte muito importante que o rigor da fase 3 acaba impondo justamente para que o processo seja o mais seguro possível. Acho que, fazendo até um adendo sobre isso, a gente não pode também contar 100% com os ovos de ouro, né? Claro que a gente tem muito otimismo e espera que a vacina chegue o mais rápido possível e que seja distribuída o mais rápido possível, seguramente, mas a grande questão é que a gente tem que trabalhar com a possibilidade disso demorar um pouco mais do que a gente gostaria. E o que nós vamos fazer enquanto isso? A gente pode e deve fazer o que dá certo, que é fazer a manutenção do isolamento e do distanciamento, bem como as práticas de higienização, de etiqueta respiratória. Então, isso a gente já viu que dá certo. E isso tem uma resposta rápida também. A gente fazendo isso de uma forma assertiva, a gente vê um reflexo no número de novos casos, de novos óbitos nas semanas seguintes. Então, acho que a gente precisa aceitar, né, que o nosso normal é coisa do nosso passado. Agora nós temos que criar o nosso novo normal, assim como o continente asiático fez muito bem isso após a pandemia da SARS e da MERS, desde 2002 e 2013. Então, para eles, por exemplo, o uso de máscara já é uma coisa rotineira, algo que a gente não tinha aqui. Então, acho que a gente tem que aprender com esses fenômenos que a gente já viu acontecer, seja antes nesses continentes chegar aqui, seja na nossa própria história, né? E construir, então, essa nossa nova normalidade de uma forma em que a gente consiga realmente criar um ambiente um pouco mais seguro, um pouco mais protegido, para a gente ir administrando melhor a situação, enquanto as ferramentas melhores, no sentido de mais esperadas, ainda não chegam.